Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de legislação ambiental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre tutela constitucional, beleza? Vamos lá. Então, a tutela constitucional é uma proteção. Isso significa que existe proteção constitucional à questão do meio ambiente, ao meio ambiente. E aí, a gente observa que a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, ela dedica um capítulo inteiro só para o meio ambiente e traz nesse bojo vários dispositivos também ao longo do texto tratando das questões ambientais. E é isso que nós vamos ver. Nós vamos falar hoje sobre essas tutelas constitucionais. Então, essa proteção constitucional está presente, como a gente já falou, na Constituição. E está lá no capítulo 6 do título 8º, o meio ambiente como valor essencial da ordem social. É dedicado um capítulo próprio constitucionalizando a vida ambiental, o direito fundamental de continuidade da vida humana na Terra com dignidade de todas as gerações. Então veja, isso é um grande avanço para o nosso país, para o debate ambiental, você ter essa proteção na própria Constituição. Então a Constituição, pegando inclusive da época, a ideia que se teria de desenvolvimento sustentável, que veio lá do relatório Button, que é mais ou menos do mesmo período, 87, 88, veja que esse pedaço que a gente acabou de falar, que está aqui, ó, que trata o meio ambiente como valor essencial da ordem social, essa primeira afirmativa que está aqui do nosso slide, como ele tem uma influência direta desse processo de desenvolvimento sustentável. E aí, né, além desse capítulo próprio que a gente já falou, a gente tem uma tutela ambiental, que é essa proteção jurídica conferida ao bem ambientalmente protegido em vários dispositivos. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, né? Essa proteção constitucional do meio ambiente. Então, a gente tem na Constituição o capítulo do meio ambiente. E nesse capítulo do meio ambiente, a gente tem 3 conjuntos de normas. A norma princípio, que trata da incumbência do poder público de garantir a efetividade da proteção ambiental do direito no caput, e outras determinações. Então, veja, a gente tem o primeiro conjunto de normas, que é a norma princípio, e vem com o artigo 225, que é o caput desse capítulo, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, veja, essa é a primeira tutela que nós temos, a norma, o princípio, está ali presente da preservação do meio ambiente. Então, a gente consegue perceber isso daí. Junto com isso, a gente tem os princípios da dignidade da pessoa humana, princípios esses que a gente já estudou, né? Que tem lá o direito fundamental da equidade, da isonomia, desenvolvimento sustentável, exercício da cidadania, e a gente já viu esses princípios e lá também contribui para esses princípios da defesa do meio ambiente na nossa legislação. O segundo conjunto são os instrumentos para efetivação do caput, efetivação do que está ali escrito. E para assegurar isso daí, a lei coloca então para o poder público o primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies dos ecossistemas, ou seja, a gente tem exemplos como manejo de espécies Projeto Tamar, Projeto Peixe-Boi, que são alguns desses exemplos que buscam então preservar os processos ecológicos essenciais. Então veja, o que nós estamos falando agora é de instrumentos para a efetivação do que está escrito na lei, certo? Então veja, nós temos também, no segundo, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Como exemplo, a gente tem a lei da biossegurança. Isso aqui é muito importante, porque essa integridade do patrimônio genético
quem fez a disciplina de economia ecológica e ambiental, que se não fez eu sugiro que faça, a gente vê muito isso com relação a contrabando genético, né, com biopirataria. E para preservar essa situação que a gente tem legislações específicas, né? Então isso também é para efetivação do caput, né? Como o caso da lei da biossegurança, que ainda vai ser abordado ao longo da disciplina de legislação ambiental. A gente tem também, no terceiro, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, em zoneamento, unidade de conservação. Então aqui, ó, nós temos mais um exemplo de instrumento para efetivação, que são legislações ordinárias, como a legislação que a gente tem das APAs, o Plano Nacional de Meio Ambiente, a lei do SNUC. Tudo isso é para definir nas unidades da federação o que pode ser utilizado e como pode ser utilizado. Só é possível com uma lei própria, né? Então veja como a gente tem um texto que contribui muito para o nosso ordenamento jurídico em relação à temática ambiental. O quarto, então, é exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, né? Que vem lá da Lei 6938 de 81 e também na Resolução CONAMA de 86, que faz remissão à expressão impacto ambiental. Isso é um grande avanço, porque no próprio texto constitucional a gente tem a preservação do meio ambiente e que tem, então, a necessidade de um estudo de impacto ambiental, do estudo prévio de impacto ambiental. Veja como isso é um avanço em termos de legislação para a proteção do meio ambiente no país, certo? A gente tem o quinto, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. E aí a gente tem como exemplos a lei dos organismos geneticamente modificados, da lei da biossegurança. Outro exemplo, a lei dos agrotóxicos. Então, a gente tem no texto constitucional uma forma bem apresentada que a gente vai ter de buscar outras legislações para justificar o que pode ser feito ou não em relação ao meio ambiente. Então, veja, isso é muito interessante da gente perceber como a gente tem um texto avançado em relação a essa temática. Certinho? O sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E aí o exemplo é a lei da educação ambiental, a 9795 de 99, né, que é o exemplo de legislação. A gente tem também, no sétimo, proteger a fauna e a flora, vedados da forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então a gente tem várias leis, o antigo Código Florestal, que já foi mudado, né? A gente tem um novo, que a gente aborda o Código Florestal lá na disciplina de Economia Ecológica e Ambiental, a lei do parcelamento do solo, da proteção da fauna, da proteção da pesca, a lei das unidades de conservação, né? E repúdio também a práticas como farra do boi, rinha do galo, né? Rinha de galo, que colocam os animais sobre crueldade, né? Então a gente percebe também uma proteção também para os animais e para as plantas, de maneira que eles também sejam enxergados como parte desse meio ambiente, apesar de, como nós já falamos em outras aulas, da visão antropocêntrica da nossa legislação. O terceiro conjunto é o conjunto das determinações particulares. Nesse caso, a gente tem o seguinte, um exemplo. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente. Aí tem o exemplo de legislação ordinária, a lei do minério, a lei do garimpo, o Código de Minas. Então, a gente tem também determinações para situações específicas, não só para situações gerais, como a gente viu no segundo conjunto. O terceiro conjunto que a gente tem no nosso ordenamento são essas determinações específicas. Outra, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. E aí, a gente tem também outras legislações, né, que falam sobre isso, mas veja como o nosso texto constitucional
traz, então, essas determinações muito particulares quando a gente tem relações, por exemplo, com exploração de recursos naturais, quando a gente tem atividades lesivas ao meio ambiente, né, entre outros. E aí nós temos aqui, ó, a floresta amazônica, veja que está especificado, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma de lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. E aí a gente tem legislações ordinárias, né? Várias leis aí, vários decretos, inclusive de alienação de bens, de manejo florestal sustentável, que vão dialogar com isso. Mas o mais importante nesse momento é a gente observar como parte dos nossos biomas faz parte do nosso patrimônio nacional. E isso é fundamental de ser observado, que é um grande avanço legislativo. Passando então para o parágrafo 5º, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção de ecossistemas naturais. Ou seja, você tem a legislação específica, mas as terras devolutas, que têm relação com proteção de ecossistemas naturais, não pode ser utilizada de maneira irresponsável. Outro caso que a gente tem, no sexto, né, no parágrafo 6º, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. A questão da energia nuclear é algo que debate no Conselho Nacional de Meio Ambiente e nas legislações específicas federais. Então, isso não compete a estados e municípios, né? O que é um grande ganho, né? Haja vista, apesar da importância da energia nuclear, o grande risco que ela pode causar em caso de vazamento, como se a gente lembrar acidentes como o caso de Chernobyl na antiga União Soviética. E aqui, além desses, a gente tem dispositivos esparsos na Constituição Federal que vão demonstrar o princípio da ubiquidade que a gente já estudou na aula sobre princípios, né? E aí a gente tem alguns dispositivos, são as normas de garantia. Essas normas de garantia são ações processuais que podem ser utilizadas para exigir do Estado e dos particulares o cumprimento de direitos individuais, coletivos, difusos em relação ao meio ambiente que nós estamos falando. E aí a gente tem ação popular, mandato de injunção, que é quando força o Poder Judiciário a criar uma solução para uma omissão legislativa, o mandato de segurança coletiva individual, o Ministério Público, que pode gerar inquérito civil, ação civil pública, tendo como foco a proteção do meio ambiente. Isso é muito usual em casos de contaminação, né? O Ministério Público é sempre provocado por conselhos de meio ambiente, por associações de moradores, federações de associações de moradores, né? Então ele sempre é provocado quando a gente tem situações de degradação do meio ambiente, inclusive os que não têm, que é a maioria dos casos, né, aval do Estado, como declaração de conformidade, que precisa ser tirado nos conselhos específicos para isso, né? E a gente tem também o artigo 103, que relaciona os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Vejam que tudo isso são normas de garantia que a gente tem para o cumprimento dos direitos do meio ambiente, né? Olha como isso é interessante. E na tutela constitucional ambiental, a gente tem então essas normas relativas aos bens ambientais, no pensamento de gerência, gente, não da propriedade. O meio ambiente não é uma propriedade de ninguém, mas ele é gerido por todos, uma vez que ele pertence a toda a sociedade. E aí a gente tem o artigo 20, né, que são os bens da União, as terras devolutas indispensáveis à preservação do meio ambiente, rio, ilha, sítio arqueológico, né? A gente tem o artigo 26, como bens do Estado, águas, ilhas e terras devolutas não pertencentes à União, e a gente tem o parágrafo 1º do artigo 231, que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aqui fala dos índios, né? Sendo por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições. Então, veja, as terras que são da União, as terras devolutas, que são bens da União ou são bens do Estado, precisam ser observados sobre a ótica da importância que pode ter para o meio ambiente para a sua preservação. E junto com isso também as terras indígenas, né, que são também fundamentais
para a conservação do meio ambiente, já que os índios vivem em ambientes ainda conservados na maioria das vezes, né? E aí a gente tem também, é importante a gente comentar, sobre a função social da propriedade, o artigo 5º do inciso 22º e 23º da Constituição Federal, né? A gente já falou sobre a função social da propriedade, mas aqui a gente traz o artigo 186, que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critério e graus de exigência, alguns requisitos estabelecidos em lei, entre eles aproveitamento racional adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Então veja como a função social da propriedade é importante de ser relacionada à preservação do meio ambiente quando a gente fala da propriedade rural. Então, o respeito ao Código Florestal e a preservação do meio ambiente é fundamental quando a gente pensa na função social da propriedade rural, que, se não cumprida, pode, inclusive, ser vítima de ação judicial, como a gente já estudou quando a gente falou sobre isso lá nos princípios. E a gente tem também a política urbana, a função social da propriedade e a relação com o plano diretor, né? Que aí tem uma outra questão, porque aqui a gente está abordando mais o direito ambiental, que para nós é mais importante, já que o tema da nossa disciplina é a legislação ambiental. E o meio ambiente e a ordem econômica, isso aqui é muito importante da gente observar como tem uma relação, porque o ordenamento coloca o meio ambiente como princípio a ser observado no desenvolvimento de atividade econômica, então isso tem que ser pensado, tem que ser observado e tem que ser preservado. O tratamento regional é diferenciado, ou seja, de acordo com o bioma, de acordo com o ambiente presente. Você tem limitações ao direito da propriedade e tratamento diferencial conforme a atividade, né? A gente já falou disso na função social da propriedade. A gente tem também o incentivo à criação de cooperativas para favorecer a atividade garimpeira, diminuindo o impacto ambiental dessa atividade, né? Então o Estado, observa o que fala na lei, o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e proteção econômico-social dos garimpeiros. Isso é um texto muito avançado, especialmente os garimpeiros que em sua maioria são extremamente explorados, vivendo alguns até em condições similares a trabalho escravo. Então a gente precisa observar isso. Além também de atribuir responsabilidade, né, tanto individual quanto jurídica, em caso do Estado desenvolver atividade econômica com desrespeito aos princípios da ordem econômica. Então, mesmo o Estado pode ser responsabilizado se ele gerar ações lesivas ao meio ambiente, né? Então, veja como a gente tem isso tudo presente. Outra situação muito curiosa que é importante da gente observar é o texto que fala do SUS, do Sistema Único de Saúde, porque ele está lá no artigo 200, falando que, além de outras atribuições, o Sistema Único de Saúde contribui para a proteção do meio ambiente, nele compreendido o trabalho, que a gente já falou lá no início da nossa disciplina, quando a gente falou sobre o meio ambiente do trabalho, né? Que inclui um ambiente digno de trabalho e o tratamento em ambiente adequado ao paciente, né? Mostrando também essa relação entre saúde e meio ambiente, que tem uma relação muito grande. E aqui a gente vai falar um pouco sobre direito adquirido e ato jurídico perfeito. Isso aqui tem muita divergência doutrinária, mas a gente traz a ideia aqui da minimização das garantias quando analisado sobre a ótica da garantia do fundamental do meio ambiente. Ou seja, tanto o direito adquirido quanto o ato jurídico perfeito, eles são minimizados quando são enxergados sob a garantia do meio ambiente equilibrado, certo? Primeiro nós vamos ver o direito adquirido em matéria ambiental, né? E aí o que viria a ser esse direito adquirido? A garantia constitucional prevista no capítulo 1º, né, do título 2º, da tutela constitucional, que impõe limitação material explícita impediente a existência de reforma constitucional que viole tal direito subjetivo, que é basicamente o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Então veja só, a gente tem isso escrito na lei, mas o que a gente tem na prática? Esse direito adquirido, alguém não pode simplesmente ter um direito sobre uma questão ambiental que é muito mais importante que um direito individual. Então a gente traz essa ideia aqui e traz esse debate, porque o direito adquirido nada mais é que uma espécie de direito definitivamente incorporado ao patrimônio jurídico do titular, mas não consumado. Então ele pode ser exigível na via jurisdicional se não for cumprido pelo obrigado voluntariamente.
Isso quer dizer o quê? Significa que o titular do direito adquirido está protegido de futura mudança legislativa que regule o ato pela qual foi surgir seu direito, porque esse direito já se encontra incorporado ao patrimônio jurídico do titular. Entende? Essa é a questão. Então, a regra é que o titular do direito adquirido extrai os efeitos jurídicos elencados pela norma que lhe conferiu o direito, mesmo que surja nova lei contrária à primeira. Então, ele goza os efeitos jurídicos da primeira norma, mesmo depois da revogação da norma. Mas como é que faz em relação ao meio ambiente? A gente tem o direito adquirido em relação aos dispositivos ambientais. A gente tem norma do direito público que rege a relação entre a pessoa e o Estado, que trata de direito superindividual que é difuso. Como é que a gente faz com relação a isso? E aí a gente tem um debate. Esse debate jurídico tem vários autores que falam sobre isso, mas para nós o importante é trazer situações julgadas, como esse exemplo aqui, né, do apelação civil, lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que traz o seguinte, segundo a matéria, né, nos termos lá do julgamento, a lei nova apanha situações em curso, já que os conceitos de retroatividade e de direito adquirido, como sustenta Arnaldo Risaldo, não se harmonizam com as questões de interesse público, inclusive as relativas ao direito de propriedade. Em verbis, ninguém adquire direito sobre o interesse público, o qual prevalece sempre sobre o interesse privado. E continua, na verdade não se trata propriamente de retroatividade, é que as normas administrativas de direito público, como pondera Pontes de Miranda, não precisam retroagir nem ofender direitos adquiridos, para que incidam desde logo. O efeito que lhe reconhece é normal o efeito do presente, o efeito imediato, pronto, inconfundível com o efeito no passado, o efeito retroativo, que é normal. Significa dizer que entre o direito adquirido e o meio ambiente, o último tem prevalência. Então veja que a gente tem jurisprudência para que o meio ambiente esteja pensado acima do direito adquirido. E por último, para a gente caminhar para o encerramento dessa aula, a gente tem a situação do ato jurídico perfeito em relação aos dispositivos ambientais. E o ato jurídico perfeito é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direito, sendo sua validade condicionada ao fato de ser praticado por agente capaz, objeto lícito de forma prescrita ou não defesa em lei. Qual que é a regra? Verificados todos os requisitos indispensáveis, o ato torna-se perfeito e apto a produzir seus efeitos, sendo que a lei nova que deve respeitar, então, esse ato jurídico. Só que, no entanto, ainda que o ato jurídico seja perfeito, quando se trata de matéria ambiental, não existe ato jurídico perfeito completamente exaurido em relação aos bens ambientais. Ou seja, jamais se consegue exaurir um ato que é garantido tanto às presentes quanto às futuras gerações. Portanto, a tutela constitucional, o ato jurídico perfeito, ele também está abaixo das nossas disposições ambientais. Veja que a gente tem jurisprudência para isso. Beleza? É isso que a gente trouxe aqui para o nosso debate nessa aula de tutela ambiental, ou, mais especificamente, tutela constitucional ambiental. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.